Estamos aí no stand da D+E para trazermos uma abordagem nova, uma abordagem mais atual sobre esse olhar de HSE, sobre esse olhar de SMS, SST. A gente está aqui para falar dos aspectos contratuais de segurança do trabalho, trazendo proteção jurídica e solidez contratual. Então, sejam todos muito bem-vindos. A gente vai poder compartilhar um pouquinho da experiência D+E, que é um case de sucesso da Nortia. Eu tenho muito orgulho de trabalhar com esse cliente D+E, consolidando também o nome deles nesse mercado de óleo e gás, não é verdade? Então vamos falar quem sou eu, Bom, eu sou consultor especialista em SST, a gente atua há 23 anos nesse mercado, atuando hoje em todo o território nacional. A gente desenvolveu um método chamado Safety Up. O que o método Safety Up entrega? Ele entrega em curto prazo, de 4 a 6 meses, um upgrade significativo para as empresas na questão de segurança do trabalho, meio ambiente e saúde. A gente sabe que no mercado de óleo e gás, essa é uma grande preocupação das gigantes. Por quê? Porque no mercado de energia, nós temos questões muito delicadas que podem trazer reverberar na questão reputacional dessas empresas e também no passivo jurídico, no passivo legal. Então eu sou o criador do método Safety Chique, né? Criador, olha que chique. Eu sou o criador do método Safety Up, elevando esses padrões de HSE num curto prazo. Como? Com ações estratégicas de gestão e cultura de segurança. Mas antes eu quero ressaltar aqui a presença de queridos que são muito caros ao meu coração. Eu queria ressaltar a presença de Leonardo Brito, engenheiro de segurança da Trident. Eu sou muito fã desse rapaz. O profissional mais elegante desse mercado de óleo e gás, Fernando Fernandes, aí presente. Também dá um oi para Valerie Fleck, parceira Norte há mais de 15 anos. Marcelo Brasil, como diz o nome, é do Brasil, é o nosso diretor Ipiranga, nível nacional de engenharia de rede. Então, agradecimento pela presença de vocês. Bom, seguindo. É um quadro interessante de acidentes de trabalho no Brasil. Eu vou trazer um dado de 2023 da Procuradoria-Geral do Trabalho. Olha que loucura. Acidentes no Brasil são 70 acidentes por hora, acidentes registrados. Se a gente falar em acidentes omitidos, esse número ele vai explodir, não é verdade? E essa é uma preocupação das empresas do setor de energia. 70 acidentes por hora. Acidentes fatais, a gente vai falar de 7 acidentes por dia. 7 mortes, 7 vidas ceifadas. Bom, vidas que não vão retornar para as suas casas, mas que também podem impactar de acordo com o Código Penal brasileiro. A gente pode ter responsabilidades civil e criminal para gestores e profissionais responsáveis por esses contratos. Na política de acidente zero, e aí a gente pode se reportar ao programa Dano Zero implantado na D+E, a questão final que vai ser decisiva são as ferramentas de gestão e a escolha do próprio trabalhador. Porém, quando esse acidente acontece, sendo um acidente grave, fatal, o que a gente tem para colocar sobre a mesa? Na investigação desse acidente, nos desdobramentos que esse acidente pode ter. E é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Riscos contratuais. A gente vai falar da fragilidade das terceirizações. E aproveitando a presença do meu amigo Marcelo Brasil, que também é um case muito interessante, hoje uma preocupação forte da Ipiranga é fortalecer esse processo de terceirização, né? A gente jogar um olhar mais clínico, com diagnóstico técnico, entendendo quem está capacitado ou não para trabalhar para uma empresa do porte da Ipiranga, por exemplo. Então, esse olhar sobre as terceirizações ele é fundamental. E a D+E, a gente pode falar que é uma empresa prestadora de serviço. A D+E quer destaque no ramo de arquitetura para as empresas de óleo e gás. Os escritórios mais lindos e deslumbrantes dessas empresas multinacionais que aportam no Brasil são feitos e implementados pela D+E, desde o projeto de arquitetura até a entrega da chave. Eu sou um garoto propaganda, eu quero esse cachê depois. Então, pois bem, também é uma empresa prestadora e essa é a nossa preocupação.
entregar para os clientes de D+E essa tranquilidade, essa segurança. Se porventura um dia acontecer um acidente envolvendo as equipes de D+E, a gente conseguir trazer essa tranquilidade para o contratante, de modo a trazer uma proteção contra esses passivos, esses desdobramentos e a reputação dessas empresas. Então, essa fragilidade é um grande risco contratual. E todo empresário, todo empreendedor brasileiro que quer crescer trabalhando para esse mercado, ele precisa cuidar desses riscos contratuais. Eu vou trazer um pouquinho do que a gente observou nesses 23 anos de caminhada pelo mercado de segurança do trabalho. Geralmente, empresas familiares, empresas regionais, elas têm algumas características marcantes. A gente vai ver a falta de padrão, a falta de procedimento padronizado. A gente vai ver pouco ou nenhum benchmarking, práticas de mercado que poderiam ser absorvidas por essas empresas, mas que ainda não são, e a ausência de capacitação específica. Afinal de contas, o trabalhador precisa levar o sustento para sua casa. E quando essas empresas não têm nenhum critério de contratação e capacitação, a gente vai ter uma mão de obra perigosa, inconsciente até. Como é que essas empresas costumam aprender e se adequar no mercado? Infelizmente, elas só vão aprender com passivos jurídicos, e aí vem aquele susto e aquela vontade de mudar. Auditorias e fiscalizações. Muitas empresas, ao longo do meu período de atuação, foram enquadradas no TAC, no termo de ajuste de conduta, empresas que poderiam ser embargadas, interditadas. E também na hora de fazer cadastros comerciais. E essas empresas se deparam com a seguinte realidade: elas não podem prestar serviço porque não estão qualificadas para, não estão capacitadas para. A gente tem aqui o Fernando Fernandes, que na Total Energies hoje também tem um grande critério, uma seriedade muito grande para o cadastro de empresas prestadoras de serviço. Por mais que queiramos dar oportunidade para o trabalhador brasileiro, para o pequeno empreendedor, ele precisa chegar na nossa régua. Isso vai garantir cidadania para essas vidas. Um trabalhador hoje que trabalha para a Total, um trabalhador hoje que trabalha para a Ipiranga, são trabalhadores que têm o seu direito humano garantido. A gente está falando de tocar vidas, tocar famílias. Existe a preocupação com a reputação da empresa, mas também existe o nosso dever de cidadania. Quem quer fortalecer a marca e marcar espaço, presença no mercado, não pode mais passar sem se preocupar com essa questão. Aliás, para isso existe a Nortia Segurança do Trabalho. Estamos aí, hein? Vamos lá. Bom, no contexto de sistemas importantes, nós estamos inseridos em contextos de empresas como clientes queridos nossos, Pré-Sal Petróleo, PPSA, Ipiranga, Transpetro, empresa de pesquisa energética do Ministério de Minas e Energias, EPE, onde também podemos desenvolver processos importantes, Petrobras, enfim, você me conheceu aqui, não é, Marcelo? Na Cosan. Então, todas essas empresas hoje possuem sistemas importantes. E uma característica marcante da Nortia hoje é pegar no colo empresas de pequeno e médio porte e preparar elas para esse sistema, preparar elas para esse padrão. Então, para mim é uma realização profissional. Para alguns amigos mais próximos, há cerca de 5, 8, 10 anos atrás, eu falava do meu desânimo com a área de segurança do trabalho. Os empresários queriam a fabricação de papel. Isso não me animava. A minha realização profissional é ver um empresário com gratidão, entendendo que a empresa dele foi reposicionada no mercado, entendendo que ele alcançou contratos importantes. E tem coisa que dinheiro não paga. O abraço daquele trabalhador reconhecendo a importância do nosso serviço. Então, olha que bacana, eu consegui agradar empresário e trabalhador. É um elo que antes não existia. Antes, o empresário antigo era um empresário que só se preocupava com a produtividade. O empresário antigo via a mão de obra como descartável. Precisamos ser honestos e muito sinceros. Houve época de eu visitar metalúrgicas e trabalhador com chinelo de dedo. Então,
Hoje a gente vive uma nova realidade e a Norte, a Segurança do Trabalho, poder participar disso é maravilhoso. A D+E mesmo tem um ambiente muito saudável, um clima muito bom. Os trabalhadores têm acesso direto aos próprios diretores da empresa e perceberam a significação da mudança D+E, dessa evolução. Já existia uma preocupação, mas depois que implantaram um sistema criterioso, melhorou muito mais. Bom, e qual é o cenário comum em empresas de pequeno e médio porte? O cenário comum é burocracia protocolar. Tem documento, tem programa que não são aplicados na prática. Infelizmente, é uma realidade do empresário que ainda não tem a consciência de segurança do trabalho. Treinamentos insuficientes. Bom, com a nossa expertise, com a nossa experiência, o nosso feeling, a gente consegue facilmente detectar quando aquele treinamento é insuficiente, ou pior, quando aquele treinamento sequer foi dado na realidade. Ainda temos empresas irresponsáveis que fabricam certificados e você tem um trabalhador despreparado lá na frente de serviço exposto ao risco. Quando é que essa empresa vai aprender a lição? Quando houver um acidente grave ou fatal e a investigação apontar para a incoerência dessas informações. Geralmente, essas empresas têm uma gerência descompromissada, porque, afinal de contas, o empreendedor, geralmente, ele não tem uma formação específica na área de segurança do trabalho. Ele não nasceu sabendo essa importância. A preocupação do empreendedor é fechar novos contratos, é garantir a saúde financeira da empresa, a saúde comercial da empresa, e muitas vezes ele não tem esse feeling, essa consciência preventiva, prevencionista. Com a Norte, a Segurança do Trabalho, a gente também tem um trabalho de educação junto a esses empreendedores. A D+E é um caso importante. Nós temos reuniões periódicas onde a gente senta com os diretores da empresa, entendendo inclusive medidas administrativas, às vezes medidas punitivas, medidas inovadoras, não é verdade? Há pouco tempo tivemos o Papo Reto D+E. O Papo Reto D+E nada mais é do que uma conversa apenas com as lideranças e supervisões D+E e terceirizados, inclusive com premiação, com incentivo. Então, você tem também uma conscientização do empresário para esse despertamento da importância da segurança. Mão de obra inconsciente, muitas vezes o trabalhador não sabe do risco que ele está exposto, e, por fim, riscos graves, né? Apontados até na cor vermelha. E os danos possíveis disso? Quais são os danos possíveis? Quais os efeitos colaterais danosos, negativos para essas empresas? Dano reputacional. Afinal de contas, para o mercado, você ficar marcado como uma empresa perigosa, como uma empresa não confiável, vai afetar diretamente a reputação. A gente também tem uma atmosfera nociva. Trabalhadores sob pressão, às vezes com assédio moral, trabalhadores inseguros porque viram um colega se machucar gravemente ou sabe de um histórico de risco, e você tem um clima pesado para esses trabalhadores desenvolverem. Notem, isso vai ter influência direta na qualidade da entrega do serviço técnico. Perda de prazos, você vai ter atraso, você vai ter que ter remanejamento, você vai ter paralisação, perda de prazos. Passivo trabalhista, um trabalhador hoje que se acidenta, quando fica comprovada a omissão da empresa em requisitos técnicos, você tem esse passivo trabalhista. E não menos importante, o Código Penal Brasileiro, no artigo 132. Eu bato sempre nessa tecla. Segurança do trabalho por muito tempo foi visto com aquela visão romântica, a vida do trabalhador, a saúde do trabalhador, mas eu também gosto de trazer essa questão comercial e jurídica. Artigo 132, expor a vida de outrem a risco. Você, gestor de empresa, diretor, coordenador, quando você expõe a vida de um trabalhador ao risco por descumprimento de requisitos técnicos, você pode responder com reclusão de 6 meses a 2 anos. Pode também cair no seu CPF. E aí vou falar um pouquinho para a gente finalizar esse nosso bate-papo. Eu vou falar um pouquinho sobre o que é o método Safety Up. O método Safety Up, primeiramente, ele faz o seguinte: ele faz um diagnóstico técnico de campo. A gente faz abordagem comportamental cotidiana e ali a gente já sente as principais fragilidades da empresa e a gente também percebe a eficácia de treinamentos obrigatórios. Senhores, o trabalhador geralmente ele tem uma sinceridade, uma honestidade
E com a nossa expertise, dependendo de como eu coloco as perguntas, aquele certificado bonito vai todo por água abaixo. E a gente descobre que o treinamento de 40 horas foi um papo de meia hora. A gente descobre que ele nunca teve determinado treinamento. Geralmente faltam módulos práticos em treinamentos obrigatórios, certificados que não atendem requisitos legais, falta de prova, falta de avaliação. E olha a fragilidade disso. Você pega um trabalhador acidentado, ele não fez prova de avaliação, você não tem evidência consistente dos módulos práticos, a gente acaba direcionando essa alça de mira para a coordenação dessa empresa. Depois de fazer esse diagnóstico de campo, a gente vai percebendo também a fragilidade documental e a gente faz uma conclusão técnica das principais necessidades dessa empresa. Visto isso, a gente vem com a implantação de um sistema execuível, porque veja bem, a gente também precisa entender o perfil de cada empresa. Com a Nortia, não tem copiou-colou. A gente precisa entender onde a empresa está, aonde ela consegue chegar, para adaptar de forma personalizada um sistema que seja execuível, prático, para funcionar na vida real. É tirar a segurança do trabalho do papel e trazer para o cotidiano. No papel, todo mundo tem segurança. No papel, o retrato, a fotografia é linda, mas a gente precisa que isso funcione na prática para dar esse conforto contratual para as empresas que nos contratam. As empresas de grande porte precisam dormir tranquilas com essa contratação. E essa é uma preocupação da D+E. Se a D+E hoje atende as principais gigantes do mercado de energia, é porque ela mereceu, ela se capacitou e ela escolheu a segurança do trabalho de consultoria correta, não é verdade? Então, esse upgrade, ele demora de 3 a 4 meses. Eu não vou enganar vocês. Depois precisa ser feito um trabalho de continuidade, um trabalho de manutenção, para que esses resultados eles sejam perenes, né? Para que não seja apenas uma maquiagem de momento, para que chegue e fique. Então, hoje na D+E, a gente tem algumas práticas como o Programa Dano Zero, que vai além de política de SMS. O Programa Dano Zero também vai falar sobre riscos sociais, direitos humanos, vai falar sobre a promoção da diversidade, que seja uma empresa multicolorida, respeitando todos os gêneros, todas as religiões, enfim, um ambiente saudável. Isso também é importante, jogar essa luz na D+E, para que esses contratantes saibam, eles não estão contratando só um show de projeto e arquitetura, eles também estão contratando segurança jurídica. A gente tem, na D+E, trabalhadores capacitados para pronto atendimento de emergência. Inclusive temos obras noturnas, não temos? Obras noturnas que são executadas na zona sul do Rio, na Barra da Tijuca, no centro do Rio. Afinal de contas, os escritórios mais maravilhosos do Brasil não são feitos num passe de mágica. Muitas vezes são feitos enquanto todo mundo está dormindo. Até lembra daquele ditado, como é que é? Enquanto você dorme, o outro trabalha. Na D+E é uma realidade. Bom, então, se acontecer um acidente hoje, o trabalhador sabe para quem ligar, para onde ir, para onde levar, como socorrer. Quantas mortes poderiam ser evitadas se as empresas tivessem essa capacitação? Eu conheço esse rapaz, ele está até aí, ó. Não é? Esse aí é o nosso encarregado supervisor de obras, então participando de todo esse plano de qualificação. Então, pessoal, finalizando na nossa mensagem final, quando a gente fala de um HSE real, de um HSE consolidado, a gente sempre falou disso aqui, promoção de vidas. Porém, a gente vai ter que ir além. A gente vai falar de segurança comercial, proteção jurídica e reposicionamento de mercado. Então, essa é a mensagem do impacto contratual de HSE. O empresário que ainda não despertou para a importância disso, no aspecto de reposicionamento da marca, posição de mercado e consolidação comercial, é alguém que ainda está dormindo e está ficando para trás. E aqui na D+E não. A D+E está pronta para o futuro, com cada vez mais sucesso, passos mais largos, entregando projetos belíssimos. E notem, por quanto tempo na história do nosso país nós tivemos obras belíssimas entregues ao custo de muito sangue, ao custo de morte,
A gente sabe que muitas vezes esse trabalhador vai receber uma indenização insuficiente. Aquela vida não vai voltar. Mais do que um marketing verde, mais do que um marketing de segurança, é entender que as obras D+E vão ser entregues com responsabilidade, com cidadania, com direitos humanos, tá bom? Então, esse é o nosso bate-papo de hoje, esse aspecto do impacto contratual de HSE. Bom, então, esses somos nós, a Norte é a Segurança do Trabalho, cada vez mais feliz em ter a D+E como parceiro, e mais uma vez agradecendo a presença desses queridos, Valerie, Marcelo, Léo Brito, te amo, meu filho, Fernando Fernandes, todos vocês aqui, para de mãos dadas a gente possa ressignificar o nosso trabalho, para que a gente não entregue só o serviço e coloque o dinheiro no bolso, mas que a gente tenha realização pessoal, coração quentinho e sensação de dever cumprido. Somos nós, D+E, parabéns e muito sucesso.